Bom dia. Bom dia. Irmãos. Agradeço aos jovens, ao pastor Wilton, seu líder, pela oportunidade de mais uma vez trazer a palavra. E pediram-me para falar sobre o tema Jovem Forte. Imediatamente, quando eu pensei nesse tema, pensei, pode passar, sobre como isto seria uma excelente oportunidade para falar sobre super-heróis. E por isso, desde já, eu quero pedir perdão aos menos jovens e àqueles que, porventura, não estejam tão familiarizados com as recentes produções cinematográficas de Hollywood. E se, porventura, não apanharem a totalidade das referências que eu fizer no decurso desta pregação, lembrem-se que a pregação é focada, em primeiro lugar, para os jovens. Mas nos últimos anos nós temos assistido a toda esta produção, um interesse cada vez maior pela figura do super-herói. Cinematograficamente falando, nós estamos na era dourada dos filmes de super-heróis. Filmes como os da Marvel, que um após outro quebram recordes de bilheteira, são assistidos por milhões de fãs em todo o mundo, que admiram e olham para estas figuras sobre-humanas, que são capazes do melhor e do pior, são capazes de destruir ou de salvar a vida como a conhecemos. Mas a Bíblia também está cheia de super-heróis. Pessoas de todos os tipos e capazes de grandes coisas. E há um período na história da Bíblia que é rico em super-heróis. E é sobre um super-herói em particular que encontramos na Bíblia. Porventura, um super-herói que todos conhecemos, já ouvimos falar, mas do qual muitas vezes é pregada a sua história. A sua história está no livro dos Juízes, começando no capítulo 13 e até ao capítulo 16. Mas nós vamos nos concentrar apenas no capítulo número 16. E era, na verdade, um super-herói, porque até uma força sobre-humana ele tinha. Estou a falar sobre Sansão. O texto que nós vamos ler em nada perde para qualquer dos melhores enredos de Hollywood. É um texto que tem um super-herói, tem vilões, tem traição, tem comédia, tem ação e tem um final dramático. E por enquanto nós vamos ler apenas os primeiros 3 versículos deste capítulo. Então, Juízes capítulo 16, versículos de 1 até ao 3. Foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Sansão entrou ali, cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até à luz da manhã esperaremos e então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até à meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou. Pondo-as sobre os seus ombros, levou-as para cima até ao cume do monte, que está de fronte de Hebrom. O livro dos Juízes relata uma época negra da história de Israel. Não havia rei ainda, as tribos estavam dispersas e, pior do que isso, a idolatria era algo de frequente na vida e no cotidiano do povo de Israel. E o que o livro dos Juízes relata é uma sequência de ciclos que começam com o povo de Israel em idolatria. Por causa dessa idolatria, Deus permitia que outros povos viessem e trouxessem sofrimento ao povo de Israel, trouxessem opressão. Por causa disso, o povo de Israel se arrependia e, na consequência desse arrependimento, Deus então mandava um juiz. Homens e mulheres como Débora, como Gedeão ou como Sansão. Podemos dizer quase super-heróis. E esses homens e mulheres traziam libertação, traziam um livramento da opressão. Eles restauravam o relacionamento entre Deus e Israel. Mas depois aquilo que acontecia é que uma geração passava, outra vinha,
e o ciclo começava outra vez. Assim sucessivamente, de modo que Sansão é um dos últimos desses juízes, na verdade o 12º, em que geração após geração esse ciclo foi se repetindo. E no capítulo 16, que lemos o princípio, nós já estamos na parte final, ou quase na parte final, da história de Sansão. Nos capítulos anteriores, se lhe quiserem chamar as prequelas, Sansão vinha provocando os filisteus incessantemente, com métodos que incluíam, mas não estavam limitados, a, por exemplo, queimar os seus campos, arranjar desculpas para os esmurrar a torta e a direito, gozar com a cara deles ou desposar as suas filhas. E é nesse contexto que nós encontramos então o nosso super-herói, Sansão, no começo deste capítulo. Para aqueles que são fãs da DC, Sansão era porventura um super-homem. Para aqueles que gostam mais da Marvel, Sansão seria mais o Thor, pelo menos antes do Thor ter ficado gordo. Imaginem a figura. Cabelos longos e esvoaçantes ao vento, um corpo musculado como se tivesse sido esculpido pelo próprio Miguel Ângelo, um porte confiante e orgulhoso, um maxilar bem definido e um sorriso daqueles de enfeitiçar até a mais inocente das donzelas. Sansão era basicamente o pináculo da criação. Só lhe faltava voar. E aqui nós encontramos Sansão de visita a Gaza, no coração da terra dos filisteus. Provavelmente Sansão teria ido lá à procura de qualquer pretexto para arranjar briga e confusão. Com toda a certeza, depois de tudo aquilo que Sansão já tinha feito aos filisteus, ele não poderia esperar uma comitiva de boas-vindas. Mas, já que ninguém se preocupou em recebê-lo, aquilo que Sansão fez foi tratar de se fazer sentir em casa. Então ele viu uma mulher, mais uma, desta vez uma prostituta, e aparentemente nem precisou de pensar duas vezes sobre aquilo que se iria seguir. Mas ele devia, porque quando Sansão não estava a libertar Israel, Sansão estava a ser Israel. E o adultério de Sansão, em parte, representa o adultério de todo um povo. Representa o adultério de um povo que, mesmo no meio do livramento, continua a olhar para onde não deve. Por isso não vale a pena ficar chocado com o ato irrefletido de Sansão. Porque cada um de nós, em determinado momento, já estivemos no lugar errado, na hora errada, e fizemos a coisa errada. Mas eis que então os filisteus ouviram dizer que Sansão estava por ali, provavelmente pronto para fazer das suas. Então o que é que eles lhe fizeram? Fizeram aquilo que se diz uma espera. Juntaram todos os homens, fecharam os portões da cidade e aguardaram pela manhã. Mas para Sansão tudo isso só acrescentava diversão ao desafio. Tal como Asterix e Obelix, que reclamam por terem poucos romanos a quem possam esbofetear, nem o cerco que eles fizeram, nem a porta que colocaram foram suficientes para travar a Sansão. É impressionante entender aquilo que Sansão fez aqui. Não estamos a falar de uma portinha, de uma qualquer porta de viela. Estas eram as portas de uma cidade. Porventura, portões com 2 ou 3 metros de altura, em madeira maciça. E Sansão não apenas arranca esses portões fora com a força das suas próprias mãos, como ele os arrasta durante cerca de 35 quilómetros até ao cimo de um monte. Até ao monte em Hebron. É obra. Porquê para tão longe? Porquê é que ele não se contentou em apenas arrancar os portões da porta e os deixar mesmo por ali? Porque Sansão tinha vindo com um propósito. E esse propósito era o de deixar os filisteus expostos e vulneráveis. E ele levou os portões para longe para que não fosse possível voltar a colocá-los no sítio. Era um trabalho difícil, mas era um trabalho que Sansão
gostava de fazer, e era um trabalho que só Sansão podia fazer, porque Sansão era um super-herói. Mas onde estava a força de Sansão? Nós teremos que ler mais atrás, a partir do capítulo 13, não o vamos fazer. Mas a força de Sansão provinha de um voto que os seus pais tinham feito à nascença, e que Sansão tinha cumprido, mais ou menos, até este momento. Chamava-se esse voto o voto de Nazireu. E esse voto consistia em 3 coisas. A primeira, não beber vinho ou bebida forte ou nada que proviesse de uvas. O segundo, não tocar em cadáveres, fossem eles humanos ou de animais. E o terceiro, não cortar os seus cabelos. O não beber vinho era um sinal de sobriedade. Não tocar em cadáveres era um sinal de santidade. E não cortar o cabelo era um sinal de humildade. Mas acontece que por esta altura, 2 desses 3 votos já tinham sido quebrados por Sansão. Se formos ver a sua história nos capítulos anteriores, ele já tinha tocado em cadáveres por mais do que uma vez, já tinha bebido vinho, faltava apenas o seu cabelo. No entanto, a força de Sansão não estava nessas coisas, ainda que possamos pensar o contrário. A força de Sansão estava no compromisso que ele tinha feito com Deus, um compromisso ao qual Deus honrava. A força de Sansão estava no propósito que Deus tinha dado para Sansão. E então a força de Sansão era uma força que vinha de Deus, mas era uma força condicional. E 3 condições para que essa força continuasse já tinham sido quebradas, já não existiam. Pediram-me para falar sobre jovem forte. Por isso vou dirigir-me aos jovens agora. Jovem, onde está a tua força? Onde está a tua força? Para o Homem de Ferro ou para o Batman, a sua força vem da tecnologia que só um bilionário pode ter. Mas ninguém aqui é bilionário e nem essa tecnologia existe. Para o Capitão América ou para o Hulk, a sua força vem de experiências científicas que fizeram com eles e que melhoraram a sua complexão física, que lhes deram mais força. Mas essas experiências não existem. E se existem, não têm o efeito daquele que aparece nos filmes. Para o super-homem, a sua força vem do facto de ser um extraterrestre proveniente do planeta Krypton. Mas o planeta Krypton não existe. E em boa verdade eu atrevo-me a dizer que os extraterrestres também não. E poderíamos falar do Homem-Aranha, da Mulher Maravilha, do Flash, do Thor, de muitos outros. Todos eles não passam de ficção. De algo que nasceu no figmento da imaginação de alguém. Todos eles representam um ideal de força, de segurança, de perfeição. Mas nenhum deles existe. Jovem, de onde vem a tua força? A força de Sansão, apesar de todos os seus defeitos, vinha de um compromisso que ele tinha com Deus. Mas a força de Sansão dependia da sua disposição em cumprir o propósito para o qual ele tinha sido chamado por Deus. Vamos continuar a ler. Versículo 4. Agora vamos ler até ao versículo 19. Depois disto aconteceu que se afeiçoou Sansão a uma mulher do vale de Soré, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata, aproximadamente 12 quilos de prata, cada um deles.
Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vinhos, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: ora, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com estas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até à morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Tão ou mais importante do que saber de onde vem a minha força é conhecer as minhas fraquezas. Sansão era forte com os homens, mas era fraco com as mulheres. Qual criptonite para o super-homem, ou qual tendão para Aquiles? O ponto fraco para Sansão eram as esbeltas figuras do sexo feminino. Com isso em consideração, eis que aparece Dalila. Bela, mas traiçoeira. Dalila representa aquele tipo de pessoas que procura influenciar-nos, que procura afastar-nos dos propósitos de Deus. E as Dalilas da vida inevitavelmente vão aparecer sempre que nós quisermos fazer um esforço para viver mais de acordo com os propósitos de Deus. Hoje nós estamos completamente imersos, e os jovens cada vez mais, numa cultura que tenta definir por nós aquilo que é certo e que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mau. E o mundo, na verdade, está cheio de tentações, de coisas que parecem ser belas, de coisas que trazem uma aparência de prazer e de liberdade, mas que não são nada disso, que na verdade trazem consequências desastrosas e duráveis para as nossas vidas. Em suma, o mundo está cheio de Dalilas, que com os seus charmes, com os seus encantos, com as suas doces palavras, procuram afastar-nos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E esta Dalila era uma especialista em chantagem emocional.
A questão é que nem Dalila nem os filisteus sabem porque é que Sansão tem tanta força. Sansão, por outro lado, não faz ideia de que a sua mais recente conquista tem segundas intenções. Mas Sansão também era um especialista em alguma coisa. Ele era um especialista em gozar com a cara dos outros. E apesar de tudo, ainda lhe resta algum respeito pelo voto que ele tinha com Deus. Por isso aquilo que se segue são umas valentes surras entre Sansão e os filisteus. Mas por esta altura já Sansão deveria ter entendido que Dalila não era flor que se cheirasse. E que Dalila era falsa. Mas o problema é que se Dalila é falsa, Sansão é cego. A sua cegueira, antes de tudo, é uma cegueira espiritual. Sansão é cego porque olha apenas para a aparência e vê ali uma bela mulher. Ele não olha para o caráter. Sansão é cego porque ele está movido pela sua paixão e pela sua luxúria. Em condições normais, qualquer homem seria capaz de entender que estava a ser enganado. Em condições normais, qualquer homem seria capaz de entender que as intenções daquela mulher não eram as melhores. Mas a paixão é algo que ultrapassa a própria lógica e as barreiras do raciocínio. E então Dalila persiste, dia após dia, noite após noite, importunando, picando, incomodando, resmungando, perguntando, chantageando, uma vez após outra. Até que chega um momento em que, como diz o texto no verso 16, a alma de Sansão se angustiou até a morte. A sua paciência chegou ao fim. Ele já estava tão cheio, tão farto de todas aquelas perguntas, de todas aquelas importunações, que ele prefere contar para que Dalila calme a sua boca e o deixe em paz. Então Sansão descobre o seu coração para Dalila e conta-lhe o segredo da sua força. Desculpem a expressão, mas que homem burro. Ele não foi burro porque ele contou. Ele foi burro porque ele persistiu em continuar num relacionamento em que era inevitável ele contar. Ele foi burro porque ele manteve-se ao alcance da tentação. Que desculpa lamentável para a desobediência. É de permitir que alguém, por muito insistente, por muito persistente que seja, nos venha afastar dos propósitos de Deus e nos venha a convencer a fazer algo de errado. Por isso, cuidado, jovem. Cuidado. Cuidado com as companhias. Cuidado com as Dalilas, que por muito belas que possam ser, por muito doces ou insistentes que possam ser as tuas palavras. Cuidado. Porque elas vêm para roubar a origem da tua força. E Dalila era fria e calculista. A partir do momento em que ela teve a resposta que ela procurava, ela fingiu o seu amor, ela foi buscar o seu pagamento, ela rapou os cabelos de Sansão e então ela começou a afligi-lo, diz o texto. E enquanto isso a força de Sansão desvaneceu. Sansão pensou que estava a brincar com Dalila, mas era Dalila que estava a manipular Sansão. Ela usou a sua paixão, ela explorou a sua fraqueza, ela fingiu o seu amor, mas ela estava apenas interessada no seu dinheiro. Vamos continuar a ler, a partir do versículo 20 até ao final do capítulo. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me sacudirei. Atenção agora. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele.
porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer até Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no seu cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrarem e diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus porque dizia: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes do coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo a Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Deus, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arribou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Então os seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. É impossível que Sansão não se tivesse apercebido, no momento em que acordou, que ele estava sem cabelo. No entanto, ele continuou a agir como se nada tivesse acontecido, ignorante ao facto de que o Senhor o tinha abandonado. Eu quero reler aquilo que está na parte final do verso 20, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. A força de Sansão não estava nos seus cabelos, a força de Sansão estava no seu compromisso com Deus. A força de Sansão estava no próprio Deus. E se estas palavras não lhe dão calafrios pela espinha abaixo, então alguma coisa de muito mal na sua vida espiritual está a acontecer. Porque como é isto possível? Estar alguém tão absorvido nas coisas do mundo que nem sequer se apercebe que Deus já está longe, que Deus já está distante. Perdeu toda a sensibilidade para as coisas espirituais. Sansão tinha quebrado todos os seus votos. Já não havia mais nada para desobedecer. Deus tinha-se mantido fiel aos seus compromissos, mas neste momento a última das condições tinha sido quebrada. Por isso não foi Deus que abandonou a Sansão. Foi Sansão que abandonou a Deus. A verdade é que basta um avião desviar-se um único grau no seu ponto de partida para que, após viajar milhares e milhares de quilómetros, o destino ao qual ele vai chegar não é aquele que estava definido. Um pequeno passo que não seja corrigido é o suficiente para que o afastamento comece. Primeiro um passo, depois outro, depois só mais um, e é isso se segue aquele sentimento de procrastinação. Amanhã eu corrijo, amanhã eu mudo, hoje só mais esta vez, amanhã eu pego na Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã, e o amanhã se torna em hoje,
e o amanhã nunca mais chega. E cada vez mais e mais e mais Deus está mais longe, mais distante, mais ausente, e cada vez mais eu sou incapaz de ouvir a sua voz, de reconhecer a sua presença, até que chega uma altura em que Deus já foi embora. E eu estou tão distraído que nem sequer reparei que Ele já não está comigo. Tudo começa com um pequeno passo. Uma pequena atitude que tomamos na direção errada. E o destino é este. O afastamento total da presença de Deus. Um afastamento que começa pequeno, mas que se vai aumentando até ficar completo. E aí, jovem, quando Deus estiver longe, onde está a tua força? Sem Deus, onde estava o grande e poderoso Sansão? Capturado, cego, fraco, humilhado, sem rumo, sem propósito, escravizado, guiado por um rapaz e a fazer o trabalho de um burro de carga. Neste momento faltava tudo a Sansão. Tudo menos uma coisa. Tempo para olhar para trás e para perceber todos os erros que ele tinha feito na sua vida. Os erros que o tinham levado àquela circunstância. Com certeza Sansão terá, como ele teria feito as coisas de um modo diferente. Se ao menos ele pudesse voltar atrás. Se ao menos ele pudesse, como os Vingadores, entrar no domínio quântico e entrar e voltar atrás no tempo para mudar o passado. Mas ele não podia voltar atrás. Havia apenas uma coisa que Sansão podia fazer. Isso era arrepender-se. E enquanto Sansão se arrependia, alguma coisa acontecia. No verso 22, o seu cabelo começou a crescer. Ainda que Deus tivesse permitido, como aliás Ele sempre faz, que Sansão colhesse as consequências dos seus atos, Deus não tinha abandonado Sansão por completo. E no capítulo final da história de Sansão, estavam todos ali. Todos os seus inimigos. Só no telhado estavam 3.000, mais aqueles que ainda estavam dentro da casa, incluindo todos os príncipes dos filisteus. E eles estavam ali a celebrar o seu Deus. Eles achavam que tinha sido o seu Deus que os tinha livrado de Sansão. Eles achavam que o seu Deus tinha sido mais poderoso que o Deus de Israel. Mas o que eles não contavam era que o Deus de Sansão é um Deus que faz coisas inesperadas. O que eles não contavam é que o Deus de Sansão é um Deus de segundas oportunidades. O que eles não contavam era que o Deus de Sansão não abandona para sempre aqueles que chegam ao arrependimento. Eles não contavam que o Deus de Sansão é um Deus que permanece fiel, mesmo quando eu sou infiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E só quando a casa começou a cair, é que eles perceberam que o Deus de Israel nunca perde o controle da situação. Por isso, todo aquele que tem um compromisso com Deus, todo aquele que tem um propósito dado por Deus, por mais distante que esteja desse compromisso ou desse propósito, tem sempre uma opção. Tem sempre uma oportunidade de voltar atrás. Porque com Deus há sempre uma luz ao fundo do túnel. Essa luz chama-se arrependimento. E aquilo que nós vemos aqui é como Deus usa as circunstâncias, mesmo aquelas que são causadas pelos nossos próprios erros. E Ele é capaz de transformar isso em situações de vitória. Por causa disso, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, não interessa aquilo que ficou para trás. Não interessa aquilo que hoje já não pode ser mudado. O que interessa é o dia de hoje, no qual Deus nos permite dar um novo rumo às nossas vidas. Há muito para aprender, eu estou a concluir. Há muito para aprender neste capítulo e sobre a história de Sansão.
um homem que das fraquezas tirou forças, o alerta em relação às paixões do mundo, o alerta quanto ao afastamento progressivo de Deus, que começa com um pequeno passo, o alerta quanto às Dalilas da vida, que procuram nos influenciar para longe dos caminhos de Deus, a sempre presente oportunidade de arrependimento. Tudo isso são coisas que nós podemos aprender com a história de Sansão. Mas aquilo que mais importa para o dia de hoje, e aquilo que eu tentei deixar claro, é que a nossa força vem de Deus. E sem Deus não há nada. Porque apesar de todos os seus defeitos, o fim de Sansão não foi a sua morte. E o fim de Sansão não foi o seu sacrifício em favor do seu povo. E nisto Sansão nos remete para um outro super-herói. Para o maior de todos os super-heróis, para aquele que efetivamente salvou o mundo. Para Jesus Cristo, cuja história também não terminou na sua morte e cuja morte também serviu para salvar o seu povo, que somos nós. E aquilo que nós aprendemos na história de Sansão é que há vida para além da morte. Mas a força, a verdadeira força, só há na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.